Olá, tudo bem, gente? Esse vídeo aqui trata do estudo que a gente vem fazendo sobre o capítulo 23 do livro dos médiuns, da obsessão. Esse é o terceiro vídeo do estudo que a gente está fazendo. Pessoal querendo dar boas-vindas aí, Jordelei, Thiago, Robson, tchauzinho pro pessoal aí. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Robson, ele vai fazer a leitura hoje do item 240 e o 241. Por gentileza, Robson. Certo, Fábio. Então, 240. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médico escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Este homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Número 241. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Eu já pude presenciar inúmeras situações nesses anos trabalhando e muitas vezes chega a ser constrangedor demais a situação que se coloca. Se fosse enumerar os inúmeros exemplos, mas não podemos esquecer que muitas vezes ocorre de um espírito contra sua própria vontade ficar nu e sair correndo pela rua, estando ciente do que está fazendo, mas que parece que amarrado, ou seja, consciente, mas sem controle do seu corpo. Tal como se dá algumas vezes em alguns processos de incorporações, aspas em incorporações, né? E é uma situação muito delicada, porque a gente percebe nitidamente quantas e quantas vezes que nós também recomendamos
para que o estudo e o desenvolvimento da faculdade mediúnica seja sempre pautada na luz e no esclarecimento, para que constrangimentos maiores não venham. Porque há muitos espíritos chamados de zombeteiros e pseudo-sábios. E esses, eles não têm muita preocupação com a verdade, mas têm preocupação mesmo em se fazer acolhidos, então respondendo a nós tudo aquilo que nós queremos. E isso nada mais é do que um processo de obsessão simples, que passados os dias, passado o tempo, torna-se tão visceral que um não consegue mais viver sem o outro. Então, nesses casos, muitas vezes, quando se afastam um do outro, inconscientemente se buscam e se unem novamente para que possam nutrir juntos daquelas experiências. Isso se vê muito nas questões de vícios, isso se vê também nas questões mediúnicas, das quais a verdade não é o ponto primordial. E muitas vezes, por exemplo, que a gente pode ver que um processo de subjugação temporário é nos momentos grandes em que nós nos encontramos embriagados. Quantas e quantas vezes quem já o fez no dia seguinte pensa como conseguir fazer isso? Não, ou seja, tendo vergonha, tendo inúmeras coisas. É o momento em que nós perdemos o controle por completo do nosso corpo, da nossa... Não é do corpo, porque o corpo, como Kardec explicou, não se perde, né? Não se habitam, não se tem coabitação. Mas a gente começa a fazer inúmeras coisas que não somos nós, e que nos botam em situações extremamente constrangedoras. Porém, a possessão ficou muito em voga, em alguns casos muito graves de obsessão, aonde sim teve uma simbiose mais intensa de ambos os espíritos. Há inúmeras obras que relatam casos semelhantes, em que o único processo da desobsessão, né, da cura da obsessão, é que, se houver o desligamento, o encarnado desencarna, porque não consegue mais viver sem a energia do outro, né? Então, mas são casos raríssimos, mas que existem sim. Eu vou passar o dado histórico na frente dessa vez, né? Eu acho que Kardec ele preocupou muito em separar esse termo possessão, porque foi o vocábulo, né, a palavra escolhida na Bíblia para falar sobre obsessão, que era curada por Jesus, né? Então tinha várias passagens que falavam assim: ah, então tinha a pessoa X que estava possuída e ela fazia grandes loucuras ou apresentava uma doença. E tem um caso célebre que Jesus foi conversar, né, com o espírito que estava obsediando e ele falou assim: nós somos uma legião, né? Estamos aqui dentro da pessoa. E que aí Jesus expulsa essa legião e que os espíritos vão para uma manada de porcos e os porcos se suicidam, né? Se jogam na água. Então, como essa foi a palavra escolhida por muitos tradutores, acho que Kardec quis dar essa atenção, né, para falar que não é bem isso, não é possuído no sentido de tem um espírito mal que está mandando, é como se fosse essa simbiose que Jordelê explicou, e que aí ele eliminou essa palavra e usa só a subjugação. E para haver simbiose tem que ter afinidade, né, e sintonia entre ambos. Ou seja, a frente de ligação não vai se dar só daquele espírito que Kardec teve a paciência de falar que ele não é um espírito mau, mas é um espírito imperfeito, né, de nos explicar dessa maneira que ele vai também evoluir, vai se tornar bondoso, né? Não é só essa influência desse espírito, mas também as próprias imperfeições da pessoa que está sofrendo a obsessão, né? Então, e isso, de certa forma, essa energia vai sendo colocada em evidência à medida que essas ligações entre obsessor e obsidiado vão se estreitando, né? Começa lá na obsessão simples, né? Como o Jordelê falou, vai vindo, os processos vão se intensificando, as energias vão se entrelaçando de uma maneira, até chegar nesse ponto de
de que ele fala aqui que a subjugação vai ser moral ou corporal, né? Dependendo do que for a inclinação da pessoa e do próprio espírito que tá ali influenciando, né? Então é bem delicado. E aquela história que o Jordelê ali falou da questão da bebida, né? Que às vezes a gente faz algumas coisas mesmo e a gente talvez até se envergonhe, nossa, por que eu fiz isso? Mas eu ouvi sempre muitas vezes falar assim, se tivesse, a pessoa parece que se transforma, né? Não parece que é tu que tá, quando tu bebe, não parece que é tu que tá no comando, né? Tem essas coisas, e realmente, né? Se a gente fosse parar para analisar, e se tivesse a visão plena da situação que está ali acontecendo, a gente veria que tem uma influência bem grande ali, né? Tal como ali o Robson contou a história de Jesus lá, né? Quando expulsa aquela legião da pessoa, né? Então é bem delicado, né? Mas a gente tem que fazer nossa parte, cuidar das nossas energias, cuidar da nossa vibração, né? O orar e vigiar, vou repetir de novo aqui, tem que ser constante para poder não sofrer tantas essas influências, né? É isso aí. Mas eu destaco uma coisa, Fábio. Não vamos terceirizar a culpa dos nossos atos. A gente sempre tende fiquei loucão e aí foi um espírito que se apoderou de mim ali naquele momento e eu fiz aquelas coisas. Não. Primeiro que ele só entra se a porta estiver aberta. Segundo que, e eu acredito que na maioria das vezes, somos nós mesmos. E é difícil aceitar isso. Da mesma forma que foi muito difícil para a humanidade, e olha, e aqui eu destaco uma das coisas que eu acho mais belas do Espiritismo. Ele realmente baixa o véu da ignorância, né? Ele traz para a humanidade a luz, o conhecimento espiritual, para a gente parar de fazer caquinha por aí. Quantas e quantas pessoas não foram mortas na Idade Média? Porque estavam possuídos. Enquanto vocês falavam isso, veio um filme na minha cabeça aqui, sabe? Tudo quanto nossa, meu Deus do céu, cara. Não tem como não citar esse triste período da humanidade em que nós, simples e ignorantes, matávamos os nossos semelhantes por acharmos que estavam possuídos por demônios e tudo mais, e não sabíamos o fenômeno que estava ocorrendo ali naquele momento, né? E graças a Deus veio o Espírito da Verdade e trouxe um pouco de luz sobre o entendimento das coisas, mas mesmo assim, ainda hoje, sei lá, 100 e poucos anos, quase 200 anos já a gente já faz 200 anos aí, nós vemos em diversos locais religiosos seres ainda, entre aspas, possuídos, né? E tomando aquela saravada de Bíblia na cabeça. Então, vamos combater um pouco a nossa ignorância e tentar levar a luz para que a gente puder, né? Era isso que eu queria complementar, porque de resto vocês foram sublimes nos comentários. Eu concordo com você, né, Tiago, que só entra se tiver a porta aberta, né? Igual aquela piada, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, né? Às vezes o cachorro nem queria entrar. Mas, e eles estavam falando que às vezes o que abre a porta pode ser uma coisa externa, igual a bebida, mas muitas vezes é os nossos próprios sentimentos, né? Quantas vezes a gente vê a pessoa fazendo caquinho, igual você disse, porque é do tipo assim, eu tenho o brio, né? Não levo desaforo para casa, eu tenho meu orgulho. Aí a pessoa vai lá e faz um monte de meleca, né? Briga com quem não devia, faz um monte de coisa em público que não devia. Ou às vezes é uma crise de raiva, né? É assim, então tal coisa consegue me descontrolar. E aí tem uma história que é bem simples, de um livrinho do Richard Simonetti, eu esqueci foi o título do livro, depois eu vou procurar para colocar nos comentários, que são casos curtinhos, né? Sobre vida espírita, sobre centro espírita, sobre obsessão e desobsessão. Esse é um autor muito bacana, assim, porque ele dá muito exemplo do dia a dia das pessoas. E aí ele conta, assim, uma entrevista entre o professor de obsessão e o aprendiz obsessor, né? E o aprendiz obsessor fala assim, estou querendo prejudicar o fulano de tal, mas não estou conseguindo achar nenhuma porta de abertura
que ele descontrola. Aí o professor vira para ele e fala assim, já experimentou ver os defeitos da mulher dele, ver se ela irrita ele de alguma maneira? Aí ele falou o seguinte, não, o casamento deles está indo muito bem, eles se gostam de verdade, um perdoa o outro, né? Aí perguntou assim, mas no trabalho, ele não tem um problema no trabalho, aí não tem um problema no dinheiro, tudo que o professor ia perguntando, o aprendiz falava assim, não, ele é uma pessoa muito boa, ele ajuda os vizinhos, ele ajuda a família, ele é equilibrado, ele não gasta dinheiro a mais, ele não faz nada dessas coisas que você está falando. Aí o professor vira para ele e fala o seguinte, olha, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ficar 24 horas colado nele, na hora que acontecer uma coisa que ele descontrola, você começa a repetir na cabeça dele, é isso aí, isso não é possível, eu não aceito, e fica vigiando para ver o que vai descontrolar ele. Aí o aprendiz ficou um tempão acompanhando o cara, e o cara só fazendo coisas boas e todo controlado e tudo, até que um dia aconteceu uma contrariedade que o cara ficou possesso. Falou assim, não, isso não é possível, não aceito de jeito nenhum, como que isso pôde acontecer? Aí o aprendiz, aconteceu uma coisa, que ele ficou muito irritado. Aí ele ficou lá o tempo inteiro falando com ele, né? É isso mesmo, isso é um absurdo. Isso não podia ter acontecido, isso é uma injustiça. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode aceitar. E o cara foi escutando aquilo, ele subiu num viaduto e pulou, né? E se matou, na historinha que ele está contando. Qual que foi a coisa que ele deixou escrito? Não aceito que meu time de futebol perdeu o campeonato justamente no último jogo. Então, às vezes, o que contraria a gente não são as coisas, né, que todo mundo imagina que são as grandes dores. Às vezes, o que contraria a gente é um capricho, né? É uma coisa que é uma feridinha que, de repente, se a gente deixa, vira uma grande dor que a gente acaba descontrolando. Baita história, né? Os livros do Richard são muito elucidativos e vale a pena dar uma olhada. E tem muitas obras também que abordam sobre esse tema, obsessão e desobsessão. Leiam, não atrai o obsessor, muito pelo contrário, tá? Não atrai, não se preocupe. Obsessão e desobsessão não atrai o obsessor, nos elucida sobre eles, então é muito bom. E agora, uma brincadeirinha aqui, vendo o Robson contar a história de obsessor, é até bonito de ter um obsessor assim, né? Não, porque foi muito suave, até na maneira elucidativa de ensinar. Vamos encerrar esse vídeo então, Fábio? Ok. Então, gente, obrigado aí pela paciência de vocês. A gente agradece por estarem conosco nessa jornada aqui, entender um pouquinho mais sobre as obsessões. A gente fica por aqui nesse vídeo. Até mais, até o próximo. Fiquem com Deus. Forte abraço.